E a mensagem nos diz: amados de minha alma, que a paz do Cristo Jesus vibre em vossos corações. São muitas as interrogações, os questionamentos do que se está vivenciando no planeta Terra. Um desvario coletivo, uma separação de oposições fanáticas, mentes e mentes perturbadas, muitos corações sensíveis perdidos, buscando encontrar algo que se possa apegar na fé e na esperança. Ah, meus amados, a esperança esteve na terra, uma chama imortal no símbolo da cruz, que passou pelas maiores atrocidades, simplesmente para deixar a mensagem da imortalidade do Espírito, do acesso ao Pai que só se chega pela bondade, pela vivência santa do amai-vos. Não temam. Só devemos temer o mal que há em nós. Não se alimentem pelo medo, mas pela certeza de que nada nem ninguém é desamparado pelo amor paterno. Busquem servir a todos, servindo em primeiro lugar aqueles que estão mais próximos, irradiando os pensamentos e orações, atingindo todos os irmãos. Mas, sobretudo, busquem no ser imortal a certeza da centelha sagrada, divina, que toda criatura é. Lapidem, meus amados, lapidem o espírito com alegria, com coragem, com desprendimento. Façam de vossas fés não o símbolo, mas o símbolo do amor, e não o símbolo religioso. Avante todos aqueles que, em nome do Cristo Jesus, desejam servir na batalha do bem contra o mal. Não o mal externo, não o mal como inimigo, mas o mal que ainda teima habitar em nós. Avante, meus amados, busquemos nos amar e amaremos. E assim, nós elevamos os nossos pensamentos a Deus, ao Divino, a Ti, Senhor Jesus, que aqui esteve, nos convidando e nos ensinando essa caminhada de lapidação do Espírito, que possamos compreender os Teus ensinamentos, buscando na vivência a nossa verdadeira felicidade. E nesse instante, rogamos a intuição necessária para que o estudo possa se dar de uma forma efetiva, que possa ser compreendido por nós. E lhe rogamos também a coragem de exercitarmos todos esses ensinamentos. Que a Tua paz permaneça conosco hoje e sempre. Assim seja. Vou deixar isso aqui que você vai nos dar. Então nós vamos continuar na questão de número 918, que foi feita na semana passada. A questão, a pergunta, a resposta e o comentário de Kardec até o terceiro parágrafo. Então, só para a gente relembrar, Kardec, o que ele pergunta nessa questão 918? Como que o ser humano, o espírito, então vamos trazer para nós, como que nós podemos nos avaliar, reconhecer que existe progresso, que a gente está se elevando na hierarquia espírita. Quando a gente fala em hierarquia espírita, nós não estamos falando de postos, porque quando a gente fala de hierarquia, a gente vai crescendo, né? A gente vai conquistando os degraus. Aqui não. Aqui é no sentido do homem de bem. Como que nós alcançaremos ser este ser humano de bem? Porque o homem de bem, quando a gente percebe as suas características, o homem de bem é aquele espírito que, como está aqui, ele já pratica a lei de justiça, de caridade, de amor em toda a sua plenitude. Então é um espírito o quê? Perfeito. E ele fala disso na matéria. Então, se a gente trouxer para a nossa realidade na Terra, o homem de bem aqui quem seria? Aquele que cumpre toda a lei de justiça, de amor e caridade. A gente só conheceu um, Jesus. Mas esse homem de bem é o convite a cada um de nós.
E a resposta dos espíritos também é interessante para a gente fazer uma análise. Eles trazem aqui 2 parâmetros. Um é quando aqui na matéria, o nosso espírito imortal encarnado, ele vai o quê? Ele vai ter a sua vida pautada em práticas dentro da lei de Deus. É claro que a gente não vai ser um homem de bem ainda, mas a gente vai analisar o que as nossas ações estão pautadas na lei de Deus. Umas sim, outras não, né? Porque se estivessem todas pautadas na lei de Deus, a gente só se fosse uma missão. E uma missão bem, né, vamos dizer assim, profunda. Mas serve para a gente entender a construção desse ser humano de bem, ou seja, a construção desse espírito que vai se purificando, se tornando puro, em qual sentido de progresso? Intelecto e, sobretudo, moral. E também o outro parâmetro que traz para nós é justamente essa compreensão da vida espiritual. Não que a gente tenha que ser espíritas, não que a gente tenha que ter religiões que vão nos dizer o quê? Reencarnação, imortalidade da alma, nada disso. Por quê? É no sentido de religiosidade. Muitos nem religião têm, mas já têm a religiosidade construída, natural em si mesmo. É aquela sensação, aquele sentimento de que nós estamos aqui de passagem, aquele sentimento de amar esse próximo, independente de qualquer benefício. Então, Allan Kardec, nos seus comentários, que também já foram estudados na semana passada, ele vai deixar muito claro aqui o quê? A virtude da caridade, o amor em ação e, sobretudo, fazer o bem pelo bem, sem a necessidade da intenção, do interesse pessoal, que já é também a destruição desse egoísmo e do orgulho. Então a gente vai dar agora continuidade no 3º parágrafo. Pode ler, Luiz. Ele é bom, humano e benevolente para todos, porque tem irmãos em todos os homens, sem exceção de raças ou de crenças. Então nesse parágrafo, é tão triste a gente olhar de uma forma coletiva para nós aqui encarnados no planeta Terra. É muito triste, é muito doloroso o que nós ainda buscamos. Porque o que ele está falando? Que esse homem de bem, vamos colocar ser humanos, né? Porque são linguagens também que vão evoluindo. Então esse ser humano, ele vê irmãos aonde? Em todos. Se a gente pegar o mapa mundial, todas aquelas demarcações, aquelas linhas que vão mudando conforme, né, as guerras, aquilo é nosso. Não existe uma linha com uma demarcação, existem muros que nós construímos pelos nossos interesses pessoais. Quando a gente vê toda essa distinção hoje, falando de guerras e guerras e guerras, se discute por que está em guerra. Na verdade, por que estamos em guerra? Pelo interesse o quê? Material, pela riqueza econômica. A gente busca dar nomes bonitos. Estamos por causa de Deus, estamos por causa que eles vão construir, sei lá o que vai destruir, né, o mundo, e quem está bombardeando é quem tem. Então a gente vai entrando o quê? Em causas que estão em nós, no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa soberba, na nossa vaidade, sobretudo na nossa loucura pelo poder. Então, quando isso encontra aqueles que têm esse poder, nós temos o exemplo que não é apontar o dedo para eles, é entender que tudo isso começa onde? Em cada um de nós. Então, quando a gente faz essa distinção, que hoje também não existem raças, mas nós temos um nome parecido, quando a gente fala em etnias, é diferente, mas não é. Porque se a gente for entender a mensagem do Cristo, nós somos o quê? Espíritos em evolução, cada um num nível evolutivo, mas somos espíritos em evolução. Somos todos irmãos, com um histórico em que nós vamos encarnando e reencarnando conforme aquilo que o nosso espírito necessita. Então, quando a gente olhar o mundo dessa forma também, não vai falar, nossa, está um caos. Não. Tudo está da forma que nós, coletivamente, estamos o quê? Semeando e colhendo. E colhendo para aprendermos a destruir em nós tanto orgulho,
Tantas vezes esse sentimento de que, seja pelo que for, a gente se sente superior a alguém, superior a um povo. A gente estava conversando agora sobre isso, a gente estava falando dos indígenas, como que nós chegamos ali com esse olhar, mas eles têm tão pouco, eles têm o necessário. Nós às vezes temos mais que o necessário e sofremos um vazio cada vez maior porque a gente quer ter. E esquece de que o principal é ser. Aquele que está repleto, e mesmo diante de dores, passa de uma forma mais resiliente. Vamos lá, Denise. Se Deus te deu poder e a riqueza, olha essas coisas como um depósito do qual deve usar com bem. E disso não se envaidece, porque sabe que Deus, que os deu, também poderá retirá-los. Então é aquele que já tem o conhecimento, esse conhecimento no sentido de compreensão de quem é. Ou seja, está integrado ao divino. Quando nós entendemos uma fala do Cristo, vós sois deuses. A gente não é Deus o Pai. Vós sois deuses, o que significa? Essa nossa conexão com esse divino. É Deus que habita em nós. Nós somos deuses, né? Com D minúsculo, vamos dizer assim, porque a gente vai atingir uma potencialidade perfeita de quê? De amar, de servir. Então essa construção desse ser é quando nós entendemos que o divino habita em nós. E aí nós começamos a buscar, quando a gente fala na consciência dessa prática do bem, o que ele está dizendo aqui? Que quando esse homem de bem, e aí a gente não vai ter o homem de bem perfeito, mas aqui, né, dentro desse chamado evolutivo nosso, é nós olharmos para nós. Muitas vezes, o que é dito pela cultura popular? Você quer conhecer uma pessoa, dá o que para a pessoa? Poder. A pessoa que adquire poder, às vezes a gente olha para a pessoa e fala, nossa, a mudada aí, né? Então é aquela pessoa que ela vai ali, diante desse poder, se sobressair, não no bem, mas se sobressair e rebaixar o outro. Olha, agora eu estou importante demais, né? Então, aquilo que ainda habita em nós. Quando se tem a bondade, e a gente não está falando em bondade, na perfeição, esse poder é diferente. É aquela compreensão que é um poder o quê? Passageiro. É um poder que não deixa de ser uma prova. A riqueza é uma prova, a pobreza é uma prova. Seja qual for a prova, é a gente conhecer quem somos nós. Porque quando a gente entende que a gente está de passagem na matéria, que nós estamos construindo esse eu superior, as nossas ações, elas mudam, elas se transformam. É aquele momento em que a gente vai buscando compreender as nossas emoções, os nossos sentimentos, comparar qual que seria o modelo de comparação para nós. Jesus. E aí a gente vai falar, mas eu não sou Jesus. Não somos. E esse, eu não sou Jesus, é muito mais do que uma fuga. Eu não sou ele, então eu não preciso fazer o que ele faz. Mas eu gostaria de ser feliz. Então começa para nós o que é essa busca. Muitas vezes, no início, é difícil, é complicado, mas quanto mais a gente vai buscando, mais a gente vai encontrando no nosso ser, no nosso interior. As buscas externas, elas vão o quê? Passando. Assim como apontamentos, julgamentos, comentários, calúnias, maledicências deixam de ter o quê? Poder sobre nós. O que importa é o que nós compreendemos de nós, porque só cada um de nós está dentro de si. Às vezes aquele que passa por uma dor é fácil julgar, mas a gente não habita o ser que ele está. Então é essa compreensão que vai o que? Fortalecendo a busca pela vivência, não só por entender, mas por vivenciar a lei de justiça, sendo cada vez mais justos, de amor, amando-nos, como disse a mensagem, para amarmos, caridade,
essa benevolência, todas essas virtudes de uma forma o quê? Uma forma que no dia a dia se pratica, e se pratica principalmente contendo os maus pensamentos. Então é tudo muito dinâmico e somos nós que dirigimos. Então quando a gente está diante da riqueza e do poder, a gente pode pensar, será que a gente está caminhando para esse ser humano de bem? Como que a gente está usando? E se a gente não tem também, o pensamento é o mesmo. O que a gente faz com aquilo que nós recebemos nessa existência? Seja a nossa religião, porque aqueles que brigam, né, que a religião... Vocês viram que no censo, tanto que os espíritas ficaram tristes? Mas, gente, por que vocês estão tão tristes assim? Ah, parece que está diminuindo, né? Ué, mas por que está diminuindo? Tem um porquê. E aí nós temos que pensar assim, mas o meu rótulo é religioso espírita. Será que isso tem peso? Então é isso que a gente tem que começar a compreender. É o que Kardec está comentando. Vamos lá, Denise. Se a ordem social colocou homens sob sua dependência, trata-os com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para lhes erguer a moral e não para nos esmagar com seu orgulho. Aqui entra muito a diferença, né? Quando a gente fala sobre liderança. Porque o líder é aquele que vai trabalhar junto, que ele tem uma ascensão no sentido, não é no sentido moral, mas no sentido do interesse por aqueles que estão compondo ali, seja a equipe que for, seja de uma instituição, de uma nação, ou mesmo dentro dos lares, a liderança dentro de uma casa. Então, quando a gente começa a entender o que é essa liderança, o que é assumir ali responsabilidade sobre outros, não é porque os outros são inferiores. Isso também é uma prova. Como que você vai auxiliar esses que estão sob a sua responsabilidade? É fácil. É difícil por quê? Porque aqui existem dois extremos. Um, da gente querer que todos gostem de nós, e aí a gente vai ser aquele que diz sim a tudo, coaduna com tudo, vira tudo bagunça, e na verdade a gente não está amando essas pessoas, porque para mim pouco importa o que elas façam. Quando a gente tem a outra orientação, a bondade, e o nosso exemplo é Jesus, a gente tem o sim, sim, não, não. É a coragem de você falar para uma pessoa que ela está em erro, mesmo que ela vá virar a cara e nunca mais querer ser seu amigo, sua amiga. Mas você ama essa pessoa. Vai chegar um momento que essa pessoa vai concordar se houve o quê? Amor, se houve verdade. Então não é a preocupação no sentido do social, é a preocupação com esse elemento que é seu o quê? Seu irmão. A gente tem coragem de educar um filho? Não tem. A gente não tem coragem de pegar e ser mais duro, mais firme com o filho? Por que a gente é firme com o filho? A gente quer que ele cresça, a gente quer que ele possa, diante da vida, se posicionar, ser forte, entender que ele tem capacidade. Desprendimento de um filho é difícil, mas quando a gente começa a compreender, ele é um espírito imortal. Toda essa vivência, ele vai encontrar, sim, as suas provas, as suas expiações, assim como nós. Querer tirar isso dele é não confiar nem nele, nem em Deus. Olha a nossa arrogância. Não, pode deixar que a mamãe vai fazer tudo. A gente aleja. A gente fala para ele, coitadinho de você, eu vou sempre ter que te ajudar, porque você não é capaz. E a gente trazendo esse sentimento para cá, para nós, a gente entende Deus. Então, quando chega algo difícil, é Deus dizendo o quê? Que Ele não coloca fardo pesado em ombro leve. Ele acredita na gente. Ele sabe que a gente consegue. Ele não tem peninha de nós, não tem dozinha de nós. A gente é que quer ser vítima, mas Ele sabe que a gente não é. Ele sabe que se apeitar, a gente vai se virar. Ele sabe por quê? Nós somos imagem e semelhança do Criador. Então, quando a gente se depara com isso,
Ao invés de a gente ficar, teve a palestra interessante na segunda-feira que falou sobre culpa e arrependimento. O culpado, o leite derrama e ele fica ali chorando, o leite derramado. O arrependido chora, mas ele limpa o leite, levanta e compra outro. É isso que Deus espera de nós com os nossos erros. É isso que Ele está nos chamando. Derramou o leite. Foi Deus, né? Não, mas se foi Ele para a gente levantar, limpar e seguir adiante. Então são pensamentos que a gente vai introjetando, vamos dizer assim, quando a gente realmente busca. Porque quando a gente não busca, é muito mais fácil a gente acreditar o quê? Em ser bonzinho, em agradar todo mundo, em falar que Jesus morreu por nós, a gente não precisa esforçar. Então são olhares de responsabilidade, de progresso. É indulgente para com as fraquezas dos outros, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se recorda dessas palavras do Cristo, que aquele que tivesse pecado tira a primeira pedra. Então a indulgência, quanto mais a gente progride, mais a gente entende que nós erramos, que o outro tem direito de errar, que o erro não é um pecado, que quando eu escolho contra essa lei divina, essa lei de amor, de justiça, de caridade, eu estou fazendo pela minha ignorância, ou mesmo pela minha vontade. E é justamente essa lei que traz a consequência para esse aprendizado. Então, quando nós temos esse parâmetro, vamos dizer assim, a gente começa também a compreender o porquê estamos inseridos nesse contexto. Então, quando eu vejo e julgo alguém, eu estou julgando de uma maneira leviana. Muitas vezes, quando eu passo aquilo que eu julguei, eu entendo esse irmão. Eu falo, nossa, eu julguei, mas hoje a vida está me ensinando. Então, o que Jesus quis dizer? Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então, aquele que nunca errou, que aponte o dedo, porque nós erramos. E a gente não precisa errar, vamos dizer assim, na prática. Quantas vezes, situações, a gente tem pensamentos que a gente sabe que é contrário à lei de Deus. E muitas vezes a gente começa, nossa, esse meu pensamento está errado. A gente começa ali uma transformação de emoção, de sentimentos. Por quê? Porque nós sabemos que não é o correto. Quando a gente atira pedras, quando a gente julga, a gente pode ter certeza que nós estamos errados. Mas a pessoa está matando. Eu posso ser contra o quê? O assassinato. Eu não tenho que ser conivente com isso. É isso que a gente não entende. Agora, com esse irmão, eu tenho que ter o quê? Compaixão, indulgência. Sei lá quantas pessoas que eu já matei nessa minha história de espírito imortal, quantas encarnações. Quantas vezes eu fui acolhida nos meus erros, então por que eu vou sair atirando pedras? Quem atira pedras somos nós, que ainda somos o quê? Inferiores. Vocês já viram um espírito superior chegar e dar lição de moral, condenar alguém? O que eles fazem? Acolhimento. Por quê? Porque já tem esse desenvolvimento em si, esse sentimento de bondade. Por isso Jesus ele foi tão contundente quanto ao julgamento, porque quando nós julgamos, ou nós estamos julgando alguém tendo já feito esse erro, ou vamos passar por aquilo que nós julgamos. Para quê? Para pagar não, para aprender. Por quê? Porque quando a gente vivencia, aí a gente vai crescendo. E não importa, a gente não tem um tempo pré-determinado. Silvio, você vai ter que chegar à perfeição em tanto tempo. Não. A gente vai no tempo de cada um de nós. Esse é o amor, esse é o chamado. Então, por que nós não compreendemos e temos a coragem de voltar para dentro de nós, para as nossas dificuldades? É tão bonito a gente entender que o mal é o quê? Por mais que eu estou arraigada no mal, mas esse mal é passageiro. Somente o bem é absoluto. Só que para eu ser boa, para eu ser bom, eu tenho que ser. Não adianta fingir. Moralismo é para nós que estamos aqui, para o Pai não interessa em nada.
aparência de bondade, aparência de uma excelente liderança, serve de quê? Só de vaidade, só para os outros falarem, porque nós sabemos o que somos. E Deus sabe o que nós somos, não porque Ele está nos vigiando, porque Ele está em nós, faz parte de nós. Não é negativo. A exemplo de Jesus, perdoa as ofensas para não se lembrar senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado assim como tiver perdoado. Nesse ser humano de bem, o perdão é o quê? Natural. Ele não esforça para perdoar. Nós temos o quê? Que nos esforçar muito para perdoar. Primeiro a gente se magoa, muitas vezes a gente ressente, e esse ressentimento nos prende à ofensa, às vezes por mais de uma encarnação. Não é raro a gente ter nas reuniões mediúnicas espíritos obsessores. Por que são obsessores? Porque estão presos ao ofensor, à dor que esse ofensor causou. Porque estão desejosos de quê? De vingança. Agora ele vai pagar, como se qualquer erro nosso não tivesse consequência. Olha a nossa soberba. Não, Deus não dá conta de pegar aquele meu ofensor e cuidar dele. Sou eu que tenho que cuidar. E nesse eu que tenho que cuidar, eu fico o quê? Imantada em vibrações, em frequências de ódio, de maldade, de vingança. Eu estou evoluindo? Eu estou estagnada em dor, em sofrimento por escolha de quem? Do meu orgulho. Porque se ele ofendesse o outro, até passa, mas comigo não. E o que é o perdão? O perdão é algo natural, em que você vê o outro até mesmo com compaixão. Nossa, até hoje ele está aprontando isso. Ele ainda está angariando dor. A gente sai dessa situação. A gente esquece? Não, porque fala esquecimento do passado no Evangelho. Aí a gente acha que perdoar é a gente não lembrar mais. A gente lembra. Só a gente não é um problema, né? Físico. Mas é você lembrar, sim. Só que você lembra sem o quê? Sem sentimento negativo, sem desejo do mal, sem desejo de vingança. É orar por ele, entender que aquilo que ele está fazendo, a gente ser ofensor, é muito pior do que a gente ser ofendido. Porque ofendido a gente pode simplesmente o quê? Perdoar. Então é interessante a gente ter esse olhar. Por que Jesus nos pede o perdão? Porque a gente sai dessa situação, a gente se liberta. O que vai acontecer com o outro? Não é do nosso interesse, é ele com Deus. Então esse perdão é uma libertação. Muitas vezes a gente usa o perdão como vaidade. A gente quer falar mal do outro, aí eu chego Solange, fulano ali fez isso, e mais ainda conta os requintes, mas eu perdoei. A boa samaritana, né? Eu perdoei. O que tem nessa fala? O que eu estou querendo dizer para Solange? Que eu sou tão superior que eu perdoei. Mas às vezes na hora que eu me deparo com fulano, o que eu faço? Mudo de calçada que eu não quero ver nunca mais. Olha que perdão, né? Perdão também não é a gente perdoar alguém. Vamos pegar aqui uma violência física. Eu perdoei, agora você é amiguinha dele, não é isso. Perdão é cortar o vínculo, desejar o bem, pagar o mal com o bem, não é a gente ficar ali. Porque a gente confunde muito. Muitas vezes a gente fala de empatia, se colocar no lugar do outro. A gente não consegue se colocar no lugar do outro. A gente pode ser o quê? A gente pode gostar da causa do outro, defender a causa, mas passar o que o outro passa, às vezes a gente não passou. Então a gente tem que ter esse discernimento, fazer o quê? Com verdade e não com qualquer outra intenção, que é o que está falando aqui. A gente está falando muito do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Então é uma construção voltada para essa centelha sagrada, essa centelha divina que somos nós. Eu vou aproveitar que a gente faz uma pergunta. Por que é tão difícil para nós encarnados, embora a gente tenha conhecimento, a gente não só conhecimento, entendimento desse perdão, quanto ele nos faz bem, mas as nossas dificuldades são muito grandes. E às
mesmo sabendo que tudo isso vai nos causar bem, mas a gente tem uma dificuldade tão grande de transpor esse ensinamento e isso que dói mais na gente. A gente sabe, a gente não desconhece, mas é difícil, né? É porque quando a gente fala do mundo encarnado, a gente passa por essas pessoas, a gente trabalha com essas pessoas, a gente está no café com essas pessoas. Então, o mundo encarnado é um mundo de gatilhos em relação a esses sentimentos. Por isso que a gente está encarnado. Ele está falando de construir onde? Na matéria. Porque em espírito é mais fácil, a gente tem, né, toda a compreensão, mas aqui a gente está vivenciando. Então eu sei que eu tenho que perdoar. Eu compreendo que eu tenho que perdoar. Eu acredito em Jesus. Eu não acho que Jesus está me enganando. Eu sei que eu vou me libertar disso, mas eu não consigo perdoar. A verdade é essa. Por quê? Ego. É o nosso ego. Porque o que é tão complexo? Porque muitas vezes a gente quer ficar nessa situação de coitadinho, de vítima. São fugas. Porque para eu perdoar, eu tenho que lidar com esse meu orgulho. É difícil eu olhar para mim e falar assim, porque às vezes a ofensa, ela é verdadeira. Ele está falando a verdade sobre mim, mas eu não quero enxergar isso. Então eu me faço ali de dolorida. E às vezes são encarnações e encarnações que a gente está em fuga, a gente constrói um ego falso. Não é a consciência verdadeira. A gente se coloca num patamar inatingível. Eu não posso entender nem reconhecer que eu sou dessa forma. Então eu prefiro sofrer. Nossa, dói demais. Dói, gente, dói demais. É preciso ter fé, ter coragem para quê? Para reconhecer a nós mesmos. Porque na realidade sempre vai se tratar de nós. Quando a gente fala entre nós e Deus, é o divino em nós, é o nosso progresso. E às vezes é o que me impede de evoluir. Então eu sei que eu tenho que perdoar, mas eu não consigo. O que eu tenho que fazer? Orar e vigiar. Orar pedindo ajuda. Vigiar para que eu não faça coisa pior, não pague o mal com o mal. E aí começa toda uma busca que muitas vezes a gente precisa de ajuda, seja terapia, seja conversando, mas sobretudo na próxima questão, conhece-te a ti mesmo. É fácil conhecer a gente? É cômodo, porque se tiver muito cômodo a gente conhecer a gente, falar assim, nossa, eu sou pessoa assim, muito fácil de lidar, eu sou boa, né? Eu sou honesta. Se a gente tiver nessa coisa assim, a gente está onde? No ego. E o ego que a gente constrói, olha que interessante, é onde a gente coloca ali as nossas dores e a gente não quer enxergar. Então por isso é tão difícil perdoar hoje. Porque você vamos pegar Jesus, tudo que ele passou, ele perdoou para quê? Ele perdoou porque já estava perdoado, mas ele nos deixa uma lição imortal do perdão. O que a gente fez com a pessoa que só veio o quê? Nos mostrar o caminho para a felicidade. Nos dizer do amai-vos uns aos outros. Nunca pediu um ódio, nunca pediu uma vingança. E a gente sabe, é fácil? Não. A gente tem tanta prova, às vezes são coisas tão pequenas, você está numa fila, vem alguém ali conversar, você já acha que a pessoa vai furar a fila, seu dia acaba, tem gente que já fica ali pronto, né, pro tudo ou nada. Aí a pessoa sai da fila, são coisas pequenas. A situação contrária também é muito difícil, quando você precisa do perdão. É mais difícil. É mais difícil porque às vezes você comete um erro e depois... Isso às vezes de família. Pedir perdão é mais difícil. A pessoa não te perdoa, né? E você aí sofre. E muitas vezes você pede perdão. Que já é uma coragem de pedir perdão. Pedir, aí a pessoa não perdoa, o que você vai fazer? Você tem que ficar em paz. Mas se o perdão é verdadeiro, olha só, vamos pensar. Pedir perdão é mais difícil, porque eu reconheci que o errado sou eu. É muito mais fácil reconhecer que o outro está errado. O outro está errado, é muito mais fácil. Mas eu estou errada, cheguei a essa conclusão. O que é o perdão? Às vezes eu nem preciso ir lá pedir perdão. O perdão, isso, de você muda a sua atitude. Mas vamos supor, em família, isso, mas em família você chegou lá e falou, olha, eu errei aquele dia, eu te julguei, seja o que for, fiz isso, eu te peço perdão. E a pessoa vai te falar assim, eu não te perdoo. Pronto. Mas você vai bem,
você foi lá pedir. Então você, se é verdadeiro, você vai sabendo que você tem um sim ou um não. O não você já sabe que você tem. Talvez a pessoa te perdoe. Você vai estar bem com quem? Com a sua consciência. Ela não perdoou. Tá bom, é um direito dela. Eu vejo muito também essa situação das pessoas que precisam de perdão e não recebem. E tem demais. Não, e o não receber. De perdoar, né? Mas de ser perdoado também. E a gente. E acontece também da gente não se perdoar. Então esse não perdão, ele está ali com não amor. Eu quero amar mais. A gente fala assim, nossa, eu amo mais meu filho do que a mim. Eu sou uma grandíssima mentirosa. Porque eu não me amo, como que eu vou ofertar o que eu não tenho para o meu filho? Então são olhares que a gente começa, esse ser humano de bem que chega nesse topo do progresso, não tem outro a não ser a busca em nós mesmos, a nossa transformação, coragem de estar o quê? Olho no olho com a gente mesmo. A gente coloca um espelho aqui e se você foi lá e não teve o perdão, se você está de coração tranquilo, se o outro perdoa, não faz diferença. Por isso é tão interessante a gente pensar na fala do Cristo, o alto amor, que é casado com o alto perdão. É o que a gente está falando, nossa, eu errei. Então, se eu reconheço que eu errei, eu vou mudar. Se eu tiver condição de ir lá e falar com o outro, independente do outro. Mas você consegue resolver isso e crescer. Isso. Vamos pegar as terapias, né? Porque na terapia, geralmente, quem que é culpado? Pai e mãe, né? Pai e mãe vamos pegar a mãe, que a mãe ainda é mais famosa na culpa, né? Porque minha mãe isso, minha mãe aquilo, e aí a gente tem os complexos da gente, os traumas da gente por conta da mãe. Quando a gente vai amadurecendo, que a gente vai reconhecendo os nossos traumas, as nossas dificuldades, e a gente vai culpando e rotulando, a gente depois chega à conclusão que é o que ela pôde. Nós é que nos traumatizamos. Então, o que é amadurecer? Você olhar aquela pessoa e falar, nossa, muito obrigada. Isso, você vai agradecer porque ela te trouxe ao mundo, ela te permitiu de uma forma ou de outra você estar aqui. Então, você passa agora a ter gratidão. É outro olhar, não mudou nada a situação que ela fez, mas a gente muda. Mas como que a gente vai fazer isso? Só com amadurecimento. Então não basta querer perdoar. É uma questão que? De maturidade do senso moral, maturidade do espírito. Por isso a gente entende outra, vamos dizer assim, outro fundamento da doutrina, reencarnação. Por quê? Numa existência a gente não consegue. Então nesse processo, é um processo o quê? É um processo que a gente vai se construindo, é aquilo que Jesus fala, construção do reino de Deus em nós. A gente está se construindo e a gente tem a oportunidade que, nossa, aqui não deu certo não, a gente vai ali, desconstrói e reconstrói. Quantas vezes forem necessárias. Então não é ninguém falar assim, nossa, eu tinha que perdoar, mas não consigo perdoar. Então vou trabalhar. O que não pode é a gente ficar parado ali, que é o que a gente faz. Quando a gente fala fuga, a gente se prende, é como se a gente falasse assim para Deus, Deus, eu sei que eu sou culpada, então eu vou me cobrar a perfeição, o Senhor não precisa cobrar de mim, ninguém precisa saber que eu vou me cobrar essa perfeição. Então eu mesmo começo a me atormentar, eu mesma me colocar nessa culpa que prende, que sofre, como uma compensação do que, gente? A gente não tem livre-arbítrio? Quem que deu livre-arbítrio para nós? A gente escolheu ter ou não ter? Não. Então a gente tem livre-arbítrio. A gente está o quê? Aprendendo, experienciando. Então errar está tudo bem dentro da lei de Deus, vocês concordam? Então passar por, às vezes, gostar de algo que não é certo, também está ok. Por quê? Porque a própria lei vai nos ensinar. Então quando a gente desperta, a gente vai construindo esse reino de amor, a gente alcança o nosso objetivo, porque não tem nenhuma criatura que não tenha esse objetivo, como também não tem uma criatura que não tenha oportunidade. Teve uma comunicação muito complexa na casa, a gente vai resumir, um desprendimento. Então o médium esteve num local em que tinham 6 espíritos
classificados como espíritos cruéis para a humanidade. Então, assassinos de genocídios, vamos dizer assim, nos remete ali, né, não só às guerras, mas às grandes maldades. São 6 espíritos que não reencarnam mais no planeta Terra. Por quê? Porque a frequência vibratória da Terra não permite mais a reencarnação. São espíritos de uma periculosidade, vamos dizer assim, tão grave que eles não podem reencarnar no mesmo planeta. Então, eles vão reencarnar em planetas diferentes. Só que o que a gente percebeu ali? O amor do Pai para com esses irmãos que vão reencarnar ali sem ter a noção do que já fizeram. Uma chance de um recomeço, é um amor por aqueles o quê? Que são cruéis. Vocês entenderam como que é o amor de Deus para conosco? Então quem somos nós para odiar os nossos irmãos? Porque quando a gente tem essa coisa, mas eu odeio por isso, aí a gente defender lado numa guerra, seja a guerra que for, são irmãos nossos que estão morrendo de medo, de fome, de desespero, de bomba, de míssil, seja do que for. São mães desesperadas, são filhos órfãos. Nada disso tem o que possa ter algo que a gente fala, eu estou desse lado ou desse lado. Ou a gente está do lado do ódio, ou a gente está do lado da paz. E se a gente está do lado da paz, seja quem for, é o que está falando aqui, o homem de bem, o ser humano de bem, seja quem for, de que lado for, é nosso irmão. Então, esse é um crescimento que a gente busca de verdade. Acho que ainda tem mais um. Respeita, enfim, os seus semelhantes, todos os direitos decorrentes da lei natural, como desejariam que respeitassem os seus. Então, é aquele que respeita a lei natural. Então, quando a gente fala da lei natural, a gente fala, a gente não tem direito de tirar a vida de ninguém? Não, nem a nossa própria, vocês concordam? É uma lei natural à vida. Só que muitas vezes essa compreensão a gente levanta bandeiras de ódio. Então, quando a gente fala, por exemplo, no aborto, o quanto de ódio a gente fala, às vezes, de uma mãe que passou pelas mais terríveis, vamos dizer assim, consequências, medos. Então, a gente ser contra, a gente não faz, mas a gente acolhe quem fez. É um grande diferencial. Ninguém, quando você acolhe quem fez, você não está falando que você é contra ou a favor, porque o próprio Pai é a favor. É isso que a gente tem que entender. Quando a gente fala de um assassinato, não é ser conivente com alguém tirar a vida do outro, mas esse assassino é nosso irmão. E muitos, quando a gente fala assim, hoje se elevam numa ira, num ódio, que a gente viu até com o Papa, né? E agora o segundo Papa também, que estão seguindo a linha do ensinamento de quem? De Jesus, do Evangelho de Jesus. Então é a gente levantar o Evangelho de Jesus, mas a gente desejar ódio, morte. A gente não sabe que Cristo é esse. E aí não é questão de religião. Não é questão de você estar certo ou eu estou errado. É questão nem de religião, nem de ser espírita. É questão de acessar quem somos nós, de onde viemos e para onde vamos. É a nossa consciência, onde está marcada a lei de Deus, a lei de amor, a assinatura do Pai em nós. Nós somos um país que matamos, principalmente aqueles que querem ter ali casais homoafetivos. Que ódio é esse? Quem somos nós para decidir? Deus é contra isso? Ele é a favor do nosso moralismo, da gente falar quem está certo, quem está errado? Então não é questão de ser contra, de ser a favor, de levantar bandeiras, não é isso. É buscar dentro de nós. Deus está em nós. É buscar o divino em nós. Porque quando a gente encontrar, o ódio não vai existir. O preconceito não vai existir. O desejo de vingança não vai existir. O sofrimento não vai existir. Nós vamos ser felizes, estejamos encarnados onde for, por entendermos que somos imagem e semelhança do próprio amor que Ele nos abençoe. E o Ian terminou. Hoje a gente vai ter o passe coletivo, porque a sala do passe está pintando. Então,
cheiro forte, até que tá forte, né? Tá de boa. Então a gente fazer um passo coletivo hoje. O pessoal de casa também é bom que recebe paz também nesse momento. Renato, apaga a luz do... Deixa só a do meio. Obrigada. Isso mesmo. Obrigada. Então vamos, nesse instante, pensar em Jesus, o amor que esteve entre nós, que aqui andou nos amando, nos perdoando, nos convidando ao reino de felicidade, trazendo para nós cada virtude que abordou ali no Sermão da Montanha, onde nós devemos buscar a humildade, a mansuetude, a indulgência, a misericórdia, onde devemos buscar lapidar o nosso coração, o nosso ser, compreendendo quem somos nós, atingindo o progresso intelecto-moral de amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Que nesse instante, Senhor, através dos benfeitores espirituais que aqui se encontram, as águas que estão aqui colocadas, as águas que estão nos lares, possam ser magnetizadas, transformadas no bálsamo salutar, capaz de curar o espírito, o corpo, que possamos sentir a vibração desse tratamento espiritual onde estivermos, em especial, lhe pedimos pela nossa humanidade, pelo nosso planeta, por todos que estão padecendo os horrores da guerra, por todos aqueles que estão desamparados, seja em orfanatos, em lares para idosos, nas prisões, nos hospitais, que a nossa oração possa secar alguma lágrima, possa levar a esperança, que a tua luz envolva o planeta, envolva a todos nós, que possamos ser instrumentos de paz e de amor. Oremos. Pai nosso, livra-nos de todo mal, que possamos sentir todos esses bondosos espíritos que se acercam de nós, com a frequência do amor, que possamos ir em paz e na tua companhia, Senhor. Assim seja.